segundo livro do profeta Samuel, capítulo 17, versículo 27 a seguir, está escrito assim: quando Davi chegou a Manaim, sobe o filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, o filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o gileadita de Rogelim, trouxeram a eles camas, bacias, vasilhas de barro, além de trigo de cevada, farinha, grãos tostados, favas e lentilhas. Também trouxeram mel e coalhada, ovelhas e queijo de leite de vaca. E levaram isso a Davi e ao povo que estava com ele, para que comessem, porque diziam eles: este povo que vem do deserto está faminto, cansado e sedento. Porque diziam eles: este povo que vem do deserto está faminto, cansado e sedento. E você se assente glorificando ao nome do Senhor. Todos nós conhecemos a trajetória do rei Davi. E é muito bom, muito gostoso falar de Davi. Falar de Davi é fácil, porque Davi, além de ser escolhido por Deus, viveu processos amargos. O capítulo que lemos, eu creio ser um dos piores momentos da sua existência. Este é o pior momento de Davi, porque neste capítulo aqui, Davi está vivenciando um período de traição. E a traição dói quando ela vem de pessoas que você não espera. A traição dói quando ela vem de pessoas que você ama. E Davi está amargando não só uma traição do seu filho chamado Absalão. Esse episódio é o episódio que Absalão toma o trono de Davi e intenta matar Davi. E em meio a essa usurpação de trono e posição, Davi vai fugir do palácio. E é sobre isso que permeia o capítulo 17, 18 do segundo livro do profeta Samuel. Mas só para recapitular um pouquinho da trajetória de Davi, todos nós já ouvimos falar de Davi, que é o pastor de ovelhas, o bom pastor. E esse Davi que pastoreia, que sempre foi desprezado entre os irmãos, que sempre foi deixado de lado, um Davi que ninguém gostava do seu ministério, porque nesse período de guerras, período de batalhas, de lutas e de constantes ataques dos inimigos, o que mais se falava, ou o que mais se queria, e o que mais se aplaudia, era ministério de guerreiros. Eram homens que carregavam espada, lanças, arco, flechas, homens que andavam a cavalo, pessoas de uma boa estrutura física, homens bons de guerra, bom e valente naquilo que fazia. E de fato, Saul era muito bom nisso. Saul era a sua estatura muito boa. Segundo a narrativa bíblica, Saul vai levantar um grande e poderoso exército. E no exército de Saul, os pais que eram honrados em colocar os seus filhos para ombrear-se com Saul nas guerras, recebiam de Saul
um dote. Esse dote tinha duas serventias. A primeira era que quando o filho retornasse vitorioso da guerra, o seu pai usaria esse dote para dar a ele um banquete. Era uma festa de comemoração pela vitória da guerra. Caso o pai tivesse mais de um filho alistado na guerra, como era o caso de Jessé, o banquete era ainda maior. E na casa o guerreiro mais honrado, o guerreiro mais visto, esse assentava-se na cabeceira da mesa e recebia honras de um grande guerreiro. Mas caso o guerreiro não retornasse na guerra ou morresse em campo de batalha, esse dote serviria para pagar o funeral. Há de se saber que o funeral de um guerreiro é diferente de um funeral de alguém que não guerreia, ou que não tem nenhum título, que não tem nenhuma credencial, alguém que é desprezado entre as nações. Todo guerreiro que morria, sendo também profeta, sacerdote, levita, ou prefeito, governador, qualquer um que tivesse uma patente boa, ou que fosse um homem de empreendimentos, esse teria o seu funeral feito mais ou menos assim. Era-se embalsamado com especiarias aromáticas, era enrolado em um lençol e era posto dentro de uma caverna, e uma pedra era rolada na boca dessa caverna. Mas caso o homem fosse um assassino, um ladrão, um cego, um coxo, um manco, morresse, esse homem era quebrado seus ossos e jogado em uma vala para morrer. E era assim que acontecia. De forma que, quando você observa lá no livro de Ezequiel, o vale de ossos secos, são pessoas que não tiveram valor nenhum enquanto estavam vivos. Só que, quando Saul dava esse dote aos seus pais, o banquete era promovido pelo pai. É por isso que nessa festa Davi não foi convidado. É por isso que nessa festa Davi não surge. Porque Davi não é guerreiro. Não é guerreiro de Saul. Davi é guerreiro de Deus. E nessa guerra ou nesse banquete não tem espaço para Davi. Não tem lugar para Davi. É quando Deus decide chamar o profeta Samuel e dar a ele a ordem de descer até a casa de Jessé, porque lá Deus ia ungir um rei. E eu gosto disso aqui, porque a fala de Deus para Samuel é muito específica e diretiva. Deus não disse para Samuel, vai à casa de Jessé. Deus disse, venha à casa de Jessé. Isso quer dizer que Deus já estava lá. Deus já estava vendo o banquete. Deus já estava olhando o que estava acontecendo. E antes que alguém se assentasse no banquete, Samuel se aproxima. Quando Samuel chega, como Jessé tem mais de um filho na guerra, o banquete é triplo. Ele vai ficar entusiasmado demais com o banquete. E Samuel está tão fora da órbita. Samuel não está desviado. Mas Samuel está tão entusiasmado com o banquete, que ele chega a esquecer de fato o que é que Deus queria dele lá. Ele chega e ele acha que é para ungir um rei. E ele já vai logo pegando a botija de azeite. E ele já pergunta pelos guerreiros. Jessé traz um a um. E quando os guerreiros vão se aproximando, Samuel já vai querendo logo ungir. Só que como Deus já estava na festa, Deus interviu na história. E Deus alertou Samuel dizendo, você está vendo como o homem vê. Eu não vejo como o homem. Porque eu conheço o interior. Eu sei qual é a intenção e o que tem por detrás. Quando Deus diz isso a Samuel,
Depois de ter passado todos, Samuel vai questionar Jessé acerca dos filhos. Você conhece essa história? Jessé diz: acabou, não tem mais ninguém, só que só tem um que está no campo. Então a fala de Samuel é: ninguém que se assenta enquanto ele não chegar. Esta era a ordem. Ninguém se posiciona na mesa, no banquete, enquanto Davi não vier. Só que Samuel não conhecia Davi. Na mente de Samuel, Davi é mais um guerreiro. Na mente de Samuel, Davi é mais um de boa estatura. Na mente de Samuel, Davi é forte. Só que Davi é pastor de ovelhas. Que eu já disse aqui uma outra oportunidade, mas vale a pena ressaltar. Todo pastor tem 3 ferramentas: vara, cajado e funda. Davi vai para o banquete, e quando Davi está chegando, ele vai deixar a vara e o cajado. Vai entrar com a funda, que é uma ferramenta de alerta. A funda não é somente uma ferramenta de caça. A funda é uma ferramenta de alerta. Por quê? Porque toda vez que a ovelha fugia do rebanho, o pastor de ovelhas não saía desesperado correndo atrás da ovelha. Ele não saía louco procurando, correndo atrás, porque a ovelha podia dizer não. Ele esperava. E quando a ovelha achava que estava tranquilo, o pastor de longe botava uma pedrinha na funda. E quando a ovelha começava a fugir do aprisco, o pastor começava a rodar a funda. E quanto mais longe a ovelha fosse, com mais força rodava a funda. E quanto mais forte rodava a funda, mais longe ia a pedra. Quando a ovelha estava longe, o pastor lançava a pedra caía na frente da ovelha, ela se assustava e voltava correndo para o aprisco. É por isso que tem gente que ainda não entendeu por que tantas pedradas estão vindo. Talvez seja porque esteja longe do aprisco. Só que o problema maior é que tem alguns pastores, eu não sei se são bons de pontaria ou se são muito ruins, porque quando observa a ovelha saindo do aprisco, diz: eu vou dar na cabeça para matar, porque já que não canta mais na minha igreja, não canta mais em lugar nenhum, já que não faz mais parte do meu aprisco, não vai fazer parte de aprisco nenhum. Porque tem gente que prefere você morto do que você cantando em outro aprisco. O texto vai mencionar que Davi entra com a funda no banquete. E como todos já sabem, o profeta conhecia outro profeta pelo cinto. O cinto era símbolo de identidade. Quanto mais ornamentado o cinto, mais honrado era o profeta. A ordem de Samuel foi: ninguém se assenta enquanto ele não chegar. Só que quando Davi chega com a funda pendurada na cinta. E o texto sagrado diz: e Samuel sentado estava, Samuel sentado ficou. Isso aqui mexeu um pouco com o meu neurônio, porque a ordem de Samuel foi: ninguém senta enquanto ele não. Mas quando ele chega, Samuel está sentado. Que é isso? É alguém que diz: não faça, mas eu faço. Não toca, mas eu toco. Não entra, mas eu entro. É alguém que é muito bom para dar ordens, mas é péssimo para acatar. Samuel está sentado e o texto diz: e disse Deus a Samuel: levanta. Por quê? Porque Samuel olhou para Davi, e sabe o que Samuel viu? Um pastor de ovelhas. Sabe o que Samuel viu? Um pastorzinho qualquer. Mas sabe o que é que Deus viu? Um rei. E disse Deus a Samuel: levanta, porque acabou de entrar o rei de Israel. Você não pegou não, eu vou devagarzinho para você pegar. O azeite já tinha descido na cabeça de Davi? Sim ou não? Mais forte, sim ou não? Samuel já tinha nomeado Davi como rei, sim ou não? Então para o homem Davi não era rei, mas para Deus Davi já era rei. Não pegou, eu vou de novo. Para Deus Davi já era rei.
Deus está dizendo para alguém aqui hoje, talvez para alguém você não valha nada, mas para mim eu sei quem você é de verdade, e eu sei aonde você vai chegar. Aí o texto diz, eu vou correr aqui rapidinho. O texto diz que Davi vai ser ungido e vai voltar para o pasto. Davi vai viver um processo muito difícil. Davi vai ser ungido rei em Hebrom. Posteriormente ele vai ser ungido rei em Jerusalém. Ok. Quando Davi entra no trono, ou senta no trono, Davi é rei por excelência. Foi Deus que colocou Davi no trono. Davi não recebeu a coroa, ou não recebeu a unção porque tinha coroa. Davi não recebeu o trono, pastor, porque tinha coroa, ou porque tinha unção. A unção de Deus foi que atraiu a coroa e o trono. Escute isso aqui. Não foi o trono e a coroa que atraiu a unção. Foi a unção de Deus em Davi que atraiu o trono e a coroa. Porque é melhor ter unção do que ter coroa. Porque Saul usava coroa sem Deus, e Deus usava Davi sem coroa. Vou de novo, eu vou devagarzinho até você ir pegando. Saul usava o trono sem a presença de Deus, mas Deus usava Davi sem trono. Opa! Saul usava o palácio sem a presença de Deus, mas Deus usava Davi sem palácio. Porque Deus não depende do que você tem para Ele poder te usar. Deus não está preocupado com a tua coroa, com o teu trono, com o teu palácio. Deus não quer saber o carro que você dirige, a conta bancária que você tem. Deus está perguntando esta noite para alguém: se tiver unção eu vou usar, se tiver graça eu vou usar. Você não precisa de coroa para ser usado, não precisa de credencial, não precisa de cadeira, de título. Eu vou te usar porque a unção que eu dei para você é para você ser usado. Quem crê no que eu estou falando aqui? É usado por Deus. Vence muitas guerras. Só que Davi foi um ótimo, e não dá para esconder os erros de Davi. E eu gosto da Bíblia por isso, pastor Ebers, porque a Bíblia não esconde os fracassos dos seus heróis. Muito pelo contrário, a Bíblia faz questão em mostrar que os heróis da Bíblia todos erraram e fracassaram, a não ser o nosso Cristo Salvador. E qual foi o erro de Davi? Davi foi um ótimo rei, um excelente guerreiro, um exímio caçador, mas Davi foi um péssimo marido. Davi foi um péssimo pai. Prova para mim, vou lhe provar. Davi tem muitas mulheres, e mesmo tendo algumas mulheres, Davi vai adulterar com uma moça chamada Betseba. Você conhece essa história? Então Davi não é fiel às mulheres que tem. Segundo, Davi é um péssimo pai. Porque essa história não nasceu ontem, gente. O ódio de Absalão não nasceu ontem. Sabe quando começou? Quando o filho de Davi, Amnon, se apaixonou pela sua irmã, uma meia-irmã chamada Tamar, irmã de Absalão. E essa paixão platônica vai fazer com que ele venha cometer um estupro. Ele vai abusar da sua irmã. E Davi não se posiciona. Davi não chama a atenção de Amnon. Davi não dá um puxão de orelhas. Davi não disciplina. Davi não usa a vara da correção. Davi fica alheio. E como Davi não se posiciona, Absalão vai se posicionar. E o texto diz que ele vai matar o seu irmão em uma festa. Que após a morte, Davi se posiciona. Davi exclui Absalão e manda ele para Hebrom. Absalão fica um tempo lá. E quando ele quer retornar, ele pede perdão ao pai. Mas Absalão não chega direto para o pai, porque ele não tem acesso ao pai. Então ele vai usar um interlocutor para chegar ao seu pai, que é Aitofel, um amigo íntimo de Davi, ou o conselheiro de Davi. Isso aqui eu fiquei pensando isso aqui porque não adianta ser um bom pregador,
Não adianta você ser um bom líder, não adianta ser um bom mestre, se você não é um bom pai. E como é que eu sei se eu sou um bom pai, pregador? É se o seu filho tem acesso a você, ou se o seu filho precisa de um interlocutor para chegar até você. Como assim? Toda vez que o teu filho disser, conta, vai lá e fala para o pai. Conhece alguém assim? Pede para o pai, porque se você pedir, ele vai aceitar. Mãe, fala com o pai por mim, intercede por mim. Toda vez que o teu filho precisar de um interlocutor, isso não revela quem teu filho é, isso revela quem é o pai. E Absalão vai precisar disso. Aitofel fala com Davi, Davi perdoa, mas o perdão de Davi é da boca para fora. Por quê? Porque Davi diz, eu te perdoo, mas aqui você não entra mais. Eu te perdoo, mas no meu palácio você não entra. Eu te perdoo, mas na minha mesa você não senta mais. Isso criou em Absalão uma revolta. Ele para na porta, e o texto diz que ele começa a ganhar o coração do povo. Tudo que Absalão queria era o abraço do pai. Mas como ele não tem o abraço do pai, isso gerou nele uma revolta, e ele não está vendo mais Davi como pai, ele vê Davi como inimigo. Só que Absalão acha que para ele ser honrado de verdade, ele precisa da posição. Porque ele olha para os homens que estão chegando e diz, se eu fosse rei de Israel, eu cuidaria da sua causa, eu cuidaria de vocês, da sua família. Só que o rei não pode cuidar de vocês porque está muito ocupado. E diante de tudo isso, Absalão vai nutrindo uma revolta contra seu próprio pai. Absalão vai nutrindo algo para fazer contra Davi. Porque Absalão acha que a unção de Davi está na coroa, no trono e na posição. Só que o que ele não sabe é que Davi já tinha unção sem coroa. Ele já tinha unção sem trono, já tinha unção sem palácio. Porque quem tem unção não depende de trono, nem de palácio, nem de coroa. Eu vou falar de novo. Davi tem unção sem palácio, sem coroa, sem prata, sem ouro. Só que Absalão acha que se ele tiver tudo isso, ele vai ter a unção. É alguém que olha e diz, se um dia Deus me levantar como pregador, eu vou ter unção. Se Deus me ungir como obreiro, eu vou ter unção. Vai nada, meu filho. A unção vem antes da credencial. A graça vem antes da credencial. Eu conheço um monte de gente que não tem nenhuma credencial, mas quando abre a boca para falar, o céu se rasga, Deus desce na casa. E sabe que Deus falou comigo? É melhor ter graça de Deus, é melhor ter unção de Deus, é melhor falar e o céu responder, do que falar com a credencial, falar com a cadeira e Deus não fazer nada. Agora Deus está dizendo, se prepara, porque eu vou usar você com credencial ou sem credencial. Eu tenho alguém que eu quero levar. Deixa eu ver se tem alguém que crê no que eu estou liberando. Quando Absalão toma o trono, e aqui eu entro na mensagem, ele toma a posição. As mulheres de Davi ficam no palácio. Davi foge desesperado. E no ápice do desespero de Davi, Davi tem um local que ele quer fugir. E ele sabe para onde vai. Dá uma cutucada em alguém, diga para ele, ele sabe para onde vai. Diga para ele, em meias percas, Deus já preparou um lugar para te acolher. Ai, 2 glória é pouco demais. Deus já preparou um lugar para te esconder de Absalão. Ai, Jesus, tem alguém lutando para roubar tua posição, para roubar teu nome, para roubar teu título, para roubar tua casa, para arrancar teu carro. Deus deixa, fica tranquilo, perca o que tiver que perder, larga o que tiver que largar, deixa o que tiver que deixar, só não larga a presença, só não deixa a harpa, vai fugir, mas foge com a presença. Se tiver que largar o palácio, larga, se tiver que largar o trono, larga, se tiver que largar a posição, larga, só não abre mão da presença de Deus. Eu estou pregando para alguém aqui que já perdeu muitas coisas, está perdendo muita gente, mas ainda está crente, e o inferno não está entendendo como é que no meio das percas você ainda tem força para cantar, como é que no meio das percas você tem força para adorar. É porque a minha força não está no trono, a minha força não está na coroa, a minha força não está no palácio, a minha força está em Deus. Deixa eu ver quem crê. Ai, de calamaceia, alabracandalabá, urabraxé, enquanto a tua força estiver em Deus.
ele foge, ele larga tudo. É como se Davi estivesse dizendo: eu não vou para a guerra contra Absalão. Por quê? Porque a guerra é pelo trono, a guerra é pelo palácio, a guerra é pelo título. Sabe o que Davi está dizendo? Eu não preciso guerrear pelaquilo que Deus me deu. Eu não preciso guerrear contra aquilo, por causa daquilo que é meu. O que Deus colocou na minha mão é meu, meu filho. Pode até sair da minha mão por um tempo, mas na hora certa Deus traz de volta. Nenhum Absalão vai ficar com aquilo que Deus te entregou na tua mão. Há um processo. Quando Deus deu a ordem para Israel levantar 6 cidades de refúgio, 3 além do Jordão e 3 a quem? Manaim era uma dessas cidades. Que é a cidade de refúgio, pregador? É a cidade de esconderijo. Para quem está vivendo um período de fuga, para quem está vivendo um período de desespero, de angústia, de aflição. E Davi sabe para onde vai. Olhe para mim. Davi foge de Jerusalém. Tem um deserto para atravessar, há um Jordão para atravessar, e em meio às percas, é por isso que eu gosto do ministério de Davi, porque em meio às percas, em meio às aflições, em meio às traições, cheio de ferida por dentro, machucado pela traição do filho, ele ainda tem força no meio do deserto para puxar a harpa e dizer: eu vou adorar a Deus, porque Ele me deu, Ele tomou. É nesse deserto que Davi vai cantar. É nesse deserto que Davi vai entoar louvores a Deus. Por quê, pregador? Porque cantar quando as coisas estão dando certo é bom e é gostoso. Ter um louvor de gratidão a Deus quando as coisas estão funcionando é bom. Difícil é cantar sabendo que vai ser traído. Lembra de Jesus? E tendo cantado um hino, foi para o Monte das Oliveiras. Que é isso, pregador? Ele está sabendo que vai ser traído, mas está cantando. Ele está sabendo que vai ter gente que vai trair ele, vai perseguir, vai tentar matar ele, mas ele está cantando. E Davi está ensinando mais ou menos isso. Eu sei que eu fui traído, perdi capa, perdi coroa, perdi trono, perdi palácio, mas eu não perdi a presença de Deus. Eu não perdi a graça de Deus. Levanta a tua mão direita aos céus, por favor. O diabo está achando que você serve a Deus pelas coisas que Deus pode te dar. Você não é crente pelaquilo que Deus te dá. Você é crente pelaquilo que Jesus fez por você lá na cruz do Calvário. Então, para vergonha do inferno, levanta um grito de glória, solta um grito de aleluia. Então há para Ele um louvor nesse vale, nesse deserto. Levanta a mão e abaixa. O céu está contemplando as tuas lágrimas nesse deserto. A mandara cheia. E ele está cansado, mas está cantando. Está exausto, mas está cantando. A vontade é de parar, mas está cantando. A vontade é de voltar e guerrear, mas ele está cantando. Aí o texto diz que ele está indo para uma cidade chamada Manaim. Diga comigo, Manaim. Pregador, que cidade é essa? Davi não está indo para um lugar qualquer. Davi está indo para Manaim. Que imensidade é essa? Lembra de Jacó? Quando Jacó saiu do território de Labão, o texto diz que depois de uma aliança feita com Labão, Jacó está saindo de um monte, e os anjos do Senhor vieram e o serviram. Vou de novo. E os anjos do Senhor vieram e o serviram. E disse Jacó: esse lugar é Manaim. Esse lugar é o acampamento de Deus. Não, eu vou falar de novo. Esse lugar é o acampamento de Deus. Pega na mão de alguém aí e diga para ele: em meio às percas, em meio às lágrimas, em meio ao sofrimento, Deus preparou um acampamento para te guardar. Deus preparou um acampamento para te proteger. Diga para ele, diga para ela: você não vai morrer no deserto, no acampamento de Deus. Deus está te esperando nesse momento de fuga. Deus te aguarda no acampamento dele. Ele está dizendo: vem que eu te espero. Vem que eu saro as tuas feridas. Vem que eu te guardo. Vem que eu tenho alguém específico para cuidar das tuas feridas.
Da calamaca no serrebidácia. Lama sobrecanto rebidai. Para Jacó, Deus colocou anjos para cuidar. Mas para Davi, Deus colocou pessoas. Vou melhorar esse negócio para você dar glória. Para Davi, Deus colocou anjos em forma de pessoas. Você não está percebendo isso aqui. Não é um pastor. É alguém que Deus colocou no seu caminho para sarar tuas feridas. Não é um líder de jovens. É alguém que Deus colocou no seu caminho para sarar as tuas feridas. Não é somente uma irmã do círculo de oração. É alguém que Deus colocou no seu caminho para sarar tuas feridas. E Deus já está gritando nessa igreja dizendo: se prepara para sair de Manaim curado. Se prepara para sair de Manaim sarado. Se prepara, porque em Manaim eu vou sarar tuas feridas. Enquanto tem um Absalão achando que venceu, eu estou tratando você em Manaim. Quem pode adorar aí? Sabe quem foi o primeiro a recepcionar Davi? O primeiro foi esse moço chamado Sobe. Pregador, quem é esse moço? Ele é filho de Naás. Quem é Naás? O rei amonita, que era inimigo de Israel. Esse filho desse rei largou tudo, irmão Vitor. Largou o palácio. Ele era para ser o sucessor direto do seu pai Naás. E ele disse: o meu ministério não está no palácio. A minha chamada não é carregar cetro. A minha chamada não é sentar no trono. E alguém perguntou: qual é a tua chamada? Ele disse: cuidar de pessoas. Então o meu ministério não vai se concluir no território amonita. O meu ministério vai se concluir em Manaim. Ele larga tudo. Ele larga a coroa, larga a capa, larga trono, larga tudo só para descer para Manaim, para cuidar de quem está fugindo, para cuidar de quem está ferido. Esse é um moço que tinha tudo para servir e para ser servido. Alguém que tinha muita coisa e disse: eu vou largar tudo porque eu quero viver para alguém. Eu quero ser útil por alguém. Conhece alguém assim? Que tinha tudo para ser um bom empresário, tinha tudo para ser um homem bem sucedido, mas diz: eu vou largar tudo, eu vou deixar a faculdade de lado, eu vou largar a mão de ser advogado, eu vou deixar de ser médico, porque eu quero cuidar de pessoas. Eu vou ser pastor de igreja, eu vou ser missionário, eu vou ser pregador, eu vou largar tudo para cuidar de vidas. Isso é gente que entendeu o propósito para que foi chamado na terra. O segundo que vai recepcionar Davi é Maquir. Só que o que me chama a atenção é que esse primeiro moço que recepciona Davi, sabe o que é que ele vai oferecer para Davi? Cama. Vou de novo. Ele vai oferecer cama. Por quê? Porque ele sabe que Davi está cansado. E ele diz: eu sei que você está vindo de uma longa jornada. E eu sei que você está cansado demais. Eu sei que você está ferido por dentro. Eu sei que você está amargurado, você está triste. Eu sei que você quer deitar e quer dormir. Eu sei que você já dormiu no meio do deserto. Eu sei que você já dormiu entre pedras. Eu sei que você descansou em meio à poeira do deserto. Mas eu sei que agora eu vou preparar um lugar para você descansar. Dá uma cutucada e alguém diga para esse crente aí: se prepara, porque em Manaim Deus tem um lugar preparado para você descansar. Ah, não, profetiza para ele mais forte. Diga: Deus tem um lugar preparado para te colocar você para descansar. Em meio a essas percas, em meio a essas angústias, traições da vida, Deus vai colocar você para descansar. Por quê? Porque enquanto você descansa em Manaim, Deus vai tratar com o trono. O segundo que vai receber Davi é Maquir. Quem conhece Maquir? Quem já ouviu falar de Maquir? Quem já ouviu falar de Maquir? Só dois. Quem já ouviu falar de Mefibosete? É o mesmo. Sabe quem cuidou de Mefibosete? Maquir, de Lodebar. É o mesmo. Sabe quem é Maquir? Maquir é alguém que cuida de quem não tem nada, mas também cuida de quem tem tudo. Eu vou dizer de novo: Maquir é alguém que trata bem quem tem um carro importado, mas também trata bem quem anda a pé.
Maquir é alguém que acolhe quem tem triplex, mas também acolhe quem dorme debaixo da ponte. Maquir é alguém que sara quem canta bem e também sara quem nem sabe cantar. Maquir é alguém que abraça quem é pregador, mas também abraça quem não sabe pregar. Maquir é alguém que não escolhe nem faz acepção de pessoas. O mesmo que acolhe um aleijado é o mesmo que acolhe um rei, o mesmo que acolhe um ferido. Eu vou falar de novo. Deus está dizendo: eu não chamei você para fazer acepção. O teu trabalho é cuidar de feridos, o teu trabalho é abraçar quem precisa ser abraçado. E o que é que ele vai dar para o rei? Ele vai trazer bacia. Pregador, para que serve bacia? Bacia serve para lavar os pés. Se não pegar essa aqui, eu vou te buscar aí. Bacia serve para lavar os pés. Não é só um ato de receber o visitante. Quando alguém pegava uma bacia e lavava os pés de um viajante, ele estava trazendo uma informação na bacia. Qual é a informação? Vou lavar os teus pés, porque enquanto você estiver aqui, eu cuido dos teus pés, para que você volte à caminhada. Porque a tua caminhada não termina aqui. Os teus passos não param por aqui. Eu vou dizer de novo, porque 2 glória é pouco demais. Tem gente que está achando que você vai terminar perdendo. Tem gente que está achando que você vai terminar sozinho, desesperado, angustiado, aflito. Eu vou falar bem rasgado. Tem gente achando que acha que você vai terminar na biqueira, no tráfico, na cocaína, na balada, na biqueira, no boteco. Mas grita ao Senhor: os teus passos não terminam aqui. A caminhada vai continuar. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Há uma caminhada específica para você. Sabe qual é? Como é que se chama? Aline, sabe qual é a especialidade de Maquir? Cuidar dos pés. Ele é especialista em tratar pés. Porque o mesmo Maquir que trata os pés de Mefibosete é o mesmo que trata os pés de Davi. Eu vou de novo, porque glória é pouco demais. O mesmo que trata os pés de Mefibosete é o mesmo que trata os pés de Davi. Pregador, não entendi. Então pega que é de graça. Os pés de Mefibosete não tinham condições mais de caminhar, eram inúteis, não podia mais andar. Aí Deus me trouxe aqui para dizer: Maquir é alguém que trata o ministério que está parado e também trata o ministério que está em ascensão. Maquir é alguém que abraça quem tem chamada para correr, quem tem chamada para voar, mas ele também trata o ministério de quem fica, o ministério de quem não canta, de quem não... Deixa eu ver quem pode adorar. Terceiro, e o mais importante de todos, é um velhinho chamado Barzilai. Se eu pudesse descortinar aqui esse negócio de Barzilai, outra hora eu falo para você. Ele é um velhinho, está com 80 anos de idade. E alguém diz: acabou o ministério dele, acabou a chamada dele. Só que ele está vendo um Davi chegar faminto. E Barzilai vai fazer o quê? Vai preparar um banquete para Davi. Cutuca esse crente, diga para ele aí: em Manaim Deus tem banquete preparado para você. Ai, de calamacheia. Porque enquanto você estiver em Manaim, além de Deus tratar suas feridas, Deus te sustenta, te alimenta, te fortalece. Para quê, pregador? Para você voltar àquilo que é teu, para você voltar para o palácio, para você voltar para o trono, para você voltar para a coroa. Não pegou? Eu vou rasgar o verbo para você pegar. Deus está dizendo: haverá restituição, haverá restituição, haverá restauração. Deus vai restaurar tua casa, Deus vai restaurar teu casamento, Deus vai restaurar tua família, Deus vai restaurar teu ministério. Quem pode adorar o Deus da restauração? Emanaia, Alai de Ocanda, o Rei de Ofaia, Amidoracé. Pega na mão de alguém, diga para ele: vai ter restauração. Diga: se alegra, porque a campanha é de restauração. Deus vai usar um Barzilai para restaurar. Amandora Xiala Camachia, Elios Cromácia, Uricala
Ai, o Sibracaia, Shei, Caramandorrécia, Alabracancho Meneblavaceia, o Rebe de Comanduia Sé. Satanás achou que tu nunca mais ia levantar, Satanás achou que tu nunca mais ia cantar, o diabo achou que tu nunca mais ia liderar, ele achou que tu nunca mais ia pra guerra. Ó Deus te fortalecendo em Manaim, ó você no acampamento de Deus, ó você, ai, a macheia, alabandô, ai, Camanassé, Rebra, olha, só quem está no acampamento de Deus, abre a boca pra do vai, ai de Cambô, alabacamba, vai pastor Fabiano, o acampamento de Deus te fortalece, o acampamento de Deus te sara, o acampamento, o acampamento de Deus te guarda e te protege. Manarassé, ei de Canarassé, estão procurando a tua cabeça, estão querendo te matar, estão querendo te destruir, estão querendo acabar com a tua chamada, estão querendo acabar com o teu ministério, mas Deus está dizendo: enquanto você estiver em Manaim, o diabo não toca em você, tranca a rua não toca, enxuca a vera não toca, bombaxilha não entra, o céu está agindo. Ai de Calamanda Candarabaia, Rabracanda Laceia, Cancho Meneflácia, Aracalabaia Shoa, Emira Candácia, Reba Diofaia Sé, Amanote de Condécia, Aracama Shobaracandá. Eu estou sentindo a graça dele aqui, eu estou sentindo a presença dele aqui. Se tiver mais 2 ou 3 comigo nesse glória, se tiver mais 2 ou 3 comigo na marcha, abre a boca para adorar. Só quem está em Manaim, abre a boca, vai, solta teu grito de glória. Amanai, Alabracam, Emindi comandou, Ava sobre Camambé, Sebido Calabaraia, Arabachori Bidara cantou, Labra Subrica mandou. Se prepara para sair daqui hoje mais forte, se prepara para sair cantando mais, se prepara para sair pregando mais, se prepara hoje. Deus te fortalece em Manaim. Quem pode adorar? Quem pode adorar? O acampamento de Deus está de portas abertas, o acampamento de Deus te guarda. Alai, Emina Candoro Cheia Candá, Amanasebre comandou. Eu não preciso da casa lotada para adorar Deus, eu não preciso da casa cheia, Aracama cheia. Deixa eu ver quem pode adorar a Ele. Ai, Jocalama Subrica mandou. Só quem está no acampamento de Deus, dá um salto dessa cadeira, solta teu grito de glória. O inferno achou que a igreja ia parar. Ei, vem, 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 vem. Olha aí, olha aí, olha aí. Isso é gente que já está fortalecido, é gente que já sentou no banheiro. Amadacanda, Alabadacanda, Oracalamaio, Amandoro Falaxé, Alabrachura Bandor. Cada glória que você dá é um demônio que cai no seu caminho. Cada glória que você dá é um tranca-rua que sai, é uma porta que se abre. O céu está contigo. Naramash, Alamaracanjo, Ebidara Subricamandúcia, Amancho Reminarácia, Aracomando Rebiduque saio, Lebide Cominara Xerrevidaia, Alaio Subricamanduia. O Espírito grita na minha alma essa noite: haverá restauração nessa casa, haverá restituição. Se prepara, o que o diabo tentou arrancar de você vai voltar para a tua mão. O que Satanás tramou para tirar da tua casa vai voar. Anda calmando ré, ei, calachomενebra faia, alaio subricomandore serra. Aonde estão os pentecostais? Cadê os pentecostais? Aonde estão os pentecostais? Cadê? Aonde está? Cadê? 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 Cadê?
todos, vai. Abre a boca, reage. Reage, reage, reage. Você está no areió, no acampamento de Deus. É hoje, é hoje, é hoje, é hoje. Alacama. Emide quereia, abide comandor efá, alá pra cabaraçô, o repite comandor. Quem quiser ser batizado, receba batismo agora. Pega, 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 seja cheio da glória. Pega na mão de alguém aí, pega na mão de alguém aí. Diga para ele, você está em Manaim. Diga, aproveita o banquete. Diga, aproveita a cama. Diga, aproveita a bacia. Diga, diga, diga. Aproveita para extravasar. Chegou aqui cansado. Chegou aqui faminto. Chegou aqui fadigado. Chegou aqui depressivo. Cheio de ansiedade. Querendo largar tudo. Querendo chutar o pão da barraca. Grita ao Senhor, você não vai parar agora. Eu começo uma nova era. Anda. Eminacalaia, Alaxorica, Massidicanda, Ebide comando reface de canda. Eu tô vendo gente que vai sair daqui na marcha hoje. Eu tô vendo gente que tá no acampamento de Deus e tá dizendo: Deus, eu não aguento mais. Deus, eu não suporto mais. Eu tô cansado. Eu tô querendo parar. Eu tô querendo desistir. Deus tá dizendo: eu vou colocar pessoas no teu caminho que vai te ajudar, mas você não vai parar, porque a promessa que eu tenho sobre a tua vida não é Absalão que vai tomar. A promessa que eu tenho sobre a tua vida não é tranca-rua que tira. Não é, não é, não é, não é. Quem te deu foi Deus. Quem te entregou foi Deus. Quem colocou na tua mão foi Deus. Então abre a boca e glorifica Ele. Essa noite é culto de ação de graça. É noite de agradecer a Deus pela restauração. É noite de agradecer a Deus pela restituição. O texto diz que enquanto Davi está em Manaim, sendo tratado, sendo curado, sendo sarado, Absalão se posiciona no palácio e diz: eu vou atrás de Davi para matar. Cutuca esse crente aí, diga para ele: enquanto você está aqui, o diabo está armando para te matar lá fora. Pode profetizar. Diga: enquanto você está aqui, Satanás está armando contra a tua família. O diabo está... Eu vou falar. Satanás está usando gente da tua parentela para te destruir. Só que Deus manda eu dizer aqui nessa noite: você não cai na espada do diabo. Você não cai na mão do inimigo. Porque enquanto você estiver em Manaim, eu estou te guardando. Eu estou te protegendo. Eu estou te guiando. Eu estou te sustentando. Eu estou te alimentando. Eu estou contigo. Absalão sai do trono e vai atrás de Davi. E o texto diz que ele fica enroscado. Vou falar bem devagarzinho, você pegar isso aqui. O texto diz que ele fica enroscado em um arbusto. Sabe por quê? Porque quando Deus quer te defender, quando Deus quer mover teu ministério, Deus usa sarça, Deus usa arbusto, oh glória. Quando Deus quer guardar alguém, proteger, Deus usa jumenta. Deus está dizendo para alguém: na falta de alguém que te ajude, eu levanto um arbusto para travar teu inimigo. Na falta de alguém que estenda a mão para você, eu uso o arbusto para segurar o espaço do teu adversário. Eu vou falar bem devagar para você pegar com glória. O diabo está tramando, mas Deus está dizendo: eu tenho um madeiro para segurar Satanás. Eu vou falar de novo. O diabo está querendo te pegar, mas eu tenho um arbusto, eu tenho madeiro no caminho dele. Aí o texto diz: Joabe mata ele, ele morre, e o trono fica mais forte. Quem está comigo? O trono fica vazio. Como é que está o trono? Davi precisou guerrear?
Davi precisou pular em cima de alguém? Puxar tapete de alguém? Sabe por que não? Porque o que é de Davi é de Davi. O que é teu é seu e ninguém toma. O que Deus preparou para você, ninguém vai colocar as mãos. Só que Deus está dizendo para alguém que hoje: se prepare, porque eu tenho uma nova rota estabelecida para a tua história.